Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, galera que acompanham o canal aí. Mais um vídeo para adicionar lá a playlist Cético versus Cristão. Hoje vamos analisar, né, o Rodrigues 020. Vamos bater um papo aí com o Rodrigues. Eu já combinei aí com o Rodrigues que não tem como ler e comentar todos os comentários que nós fizemos até agora, porque senão o vídeo demoraria umas 3 a 4 horas ou mais, umas 3 ou 4 horas. Aí eu vou pegar alguns tópicos, algumas partes, para ver se consigo fazer em menos de uma hora. Eu respondendo, né? Bem, a religião cristã diz que Deus criou o diabo. Se Deus criou o diabo e Deus é onisciente, então ele já sabia que o diabo iria se rebelar contra ele. Se Deus criou Adão e Eva e colocou a árvore do bem e do mal ali, ele sendo onisciente, ele já saberia que o homem, por não ter consciência do bem e do mal, já iria comer do fruto. Se ele é onisciente, ele já sabe quem irá para o inferno e quem não irá, né? Quem irá para o inferno no final dos tempos, no suposto final dos tempos. Se ele já sabe quem irá para o inferno, por que criou essas pessoas? Já sabendo que antes de ele criar essas pessoas, ele já sabia que a pessoa iria para o inferno. Ou ele não é onisciente? Ele é onisciente ou não é? Se ele é onisciente, então ele já sabe. E se ele já sabe, por que criou essas pessoas que vai para o inferno? A religião cristã é uma cópia de várias religiões antigas, inclusive com dilúvios, nascimento com uma virgem, milagres e morte com ressurreição no terceiro dia. Aqui é o começo. Em relação ao seu argumento, Deus não predestinou os que serão salvos ou que não serão salvos, os que serão salvos ou os que serão condenados. Isso é uma má interpretação bíblica que os calvinistas possuem sobre o diabo. Em nenhum momento Deus criou o diabo, ele criou Lúcifer, um anjo de luz que acabou se corrompendo. Mas ele já sabia antes de criar Lúcifer, aí nessa historinha bíblica, que ele iria se corromper. Eu não sabia. Se ele não sabia, ele não é onisciente. Se ele é onisciente, ele já sabia antes de criar. E se ele já sabia que criou, então ele é pior. É igual ou pior do que o diabo. Se ele é onisciente e já sabia, então ele é pior ou igual ao diabo. E se transformando em Satanás, você vai perguntar, então por que Deus permitiu que Lúcifer se corrompesse? Seu argumento acaba se tornando um tiro no seu próprio pé. Até porque se Deus já predestinou os salvos e os condenados, por que ele não fez que todos fossem salvos? Porque ele não é bom, é justamente por isso. Porque na nossa conversa começa ele falando assim, porque eu falo com um rapaz lá, né, eu até esqueci de tirar o print do rapaz, que esse Deus aí da Bíblia é um escroto. Aí ele pergunta aqui, ó, até porque se Deus predestinou os salvos e os condenados, por que ele não fez que todos fossem salvos? Justamente porque ele é um escroto. Se a história fosse verdadeira, né? Se a história fosse verdadeira. Então a explicação para isso é o livre-arbítrio. O direito de escolha que Deus deu para todas as criaturas, inclusive ele mesmo. Inclusive ele mesmo tem o direito de escolher quem vai morrer, quem vai nascer, segundo a historinha. Quando eu falo assim, pessoal, viu, Rodrigues? Quando eu falo assim, é sempre baseado que a história fosse verdadeira. O direito de escolha que Deus deu para todas as criaturas, inclusive para Lúcifer. Ou será que Deus não tem a escolha de poder fazer ou não fazer? E seus anjos que escolheram o caminho errado.
Até porque se Deus desse o direito de escolha para as criaturas, seríamos basicamente... Cadê? Basicamente robôs. Não teríamos liberdade. Seríamos programados de uma certa forma por Deus. Aí sim, Deus teria falhado. O fato de Deus dar o livre-arbítrio para as criaturas mostra o quanto ele é competente. Agora, o fato das criaturas utilizarem o livre-arbítrio de forma equivocada, assim como Lúcifer utilizou e assim como o próprio Deus fez, isso não tem nada a ver com Deus. Tem sim, porque se ele não criasse o Satanás, se ele não criasse Lúcifer, Lúcifer não teria virado o diabo, e o próprio Deus já sabia que ele ia virar. E como é que não é culpa de Deus? Não tente medir a competência de Deus pelos erros que as próprias criaturas escolhem cometer. E criar uma criatura, já sabendo que... Criar uma criatura, já sabendo que essa criatura vai se corromper, não é um erro, não? Deus é onisciente, ponto. Você vai falar adiante aí que Deus é onisciente, ponto. É inquestionável a onisciência de Deus. Se Deus é onisciente, então ele já sabia antes de criar Lúcifer, que Lúcifer iria se rebelar. E ele fazendo isso, mesmo sabendo, criando o diabo, mesmo sabendo, não é incompetência não? Não é incompetência não? Não é... Das duas não, ou ele é incompetente, ou ele é desgramado, malvado. Não tem para onde correr. Se a história fosse verdadeira, claro. Valeu, mas não me respondeu a minha pergunta. Deus também não tem livre-arbítrio? Por que ele criou o Lúcifer, se antes de o criar já sabia de que ele iria se rebelar? Imagine que você fosse um Deus infinitamente inteligente. Imagine você, Rodrigues. Você é o Deus. Você já criaria uma criatura ou qualquer coisa, já sabendo que vai dar errado? Se ele é onisciente é porque ele já sabia que ia dar errado. E você, se fosse Deus, você criaria uma coisa que já sabendo que vai dar errado? Tudo bem. O diabo errou, as pessoas erram, as pessoas são miseráveis, o diabo é miserável, todo mundo miserável. Mas e Deus? Deus sabendo disso tudo, como é que ele pode ser perfeito se ele já sabia disso tudo e mesmo assim cria? Tente raciocinar um pouco, rapaz. Deus não possui livre-arbítrio, pois seu argumento vai se tornar um círculo. Daí passaremos a perguntar, então, se Deus possui um livre-arbítrio, então quem deu esse livre-arbítrio para Deus? Logo depois, quem deu esse livre-arbítrio para esse ser que deu livre-arbítrio para Deus? E assim infinitamente. Logo, o seu argumento se torna morto e sem sentido. Bem, agora isso aí só vale para o livre-arbítrio de Deus, né? Para a existência de Deus não vale não, né? Deus não pode existir. Se Deus existe, então quem criou Deus? Não. Aí você vai dizer, não. Deus é causa primeira, Deus sempre existiu, Deus não pode ser criado. Beleza. Então, aí eu pergunto também, Deus é um ser inteligente. Quem deu a inteligência para Deus? Não. Deus sempre foi inteligente, sempre em toda a sua existência sempre foi inteligente. Quer dizer que para a inteligência e para a existência não vale. Deus sempre foi. Agora, para o livre-arbítrio, precisou alguém dar o livre-arbítrio para ele. Isso aí, esse seu argumento é completamente sem nexo. Por que vale para o livre-arbítrio e não vale para a própria existência dele ou para a inteligência dele? Por inteligência não vale, porque vai dizer que sempre existiu. Para a inteligência não vale, porque vai dizer que sempre foi inteligente. Agora, para o livre-arbítrio vale. Para o livre-arbítrio vale, porque alguém tem que dar para ele. Ele não podia sempre ter esse livre-arbítrio. Isso aí é completamente sem nexo, até mesmo dentro da linha do ponto de vista cristão. Muitos cristãos vão, claro, discordar de você. A questão não é se ele predestinou ou não as pessoas que serão salvas. A questão é se você crê em um Deus onisciente, e parece que sim, logo esse Deus já sabe quem será salvo ou não. Do contrário, ele não seria onisciente.
Quando você diz que Deus não predestinou nada, você, sem saber, está jogando toda a onisciência de Deus no lixo. Claro, sempre imaginando esse Deus aí, mas sempre do ponto de vista religioso, que eu estou falando assim, viu, pessoal? Sempre do ponto de vista religioso. Pois está dizendo que ele não sabe quem irá ser salvo ou não. Claro que não, meu amigo. A onisciência de Deus é algo inquestionável. Agora, eu dizer que Deus já predestinou os salvos e os perdidos não faria o menor sentido. É só você enxergar pela lógica. Se Jesus disse para amarmos ao próximo como a nós mesmos, eu não vou nem falar que essa frase foi de Buda, que antes de Jesus. Mas deixa quieto. Há várias frases bonitinhas de Jesus foram tiradas de outros livros, mas deixa quieto. Não é o assunto agora. Quando é que eu parei? Deus não faria o menor sentido predestinação, pois se já existem os condenados, logo são os filhos da ira de Deus, a qual Deus não ama. Então, se Jesus manda nós amarmos o próximo como a nós mesmos, então estaria sendo hipócrita. Pois se já existem pessoas condenadas, filhos da ira de Deus, não faria o menor sentido eu amar essas pessoas, sendo que nem o próprio Deus faz isso. Na verdade, primeiro, que nada do que está no Evangelho é literal. Essas frases, como eu falei, são tiradas do próprio livro. De outros livros, de outras, como o budismo, shintoísmo, várias palavras bonitas de Jesus são tiradas de outros livros. Então, por isso que o argumento da predestinação não faz o menor sentido. E se a predestinação fizer ou não parte de Deus, não apaga a onisciência dele. Muito pelo contrário, se ele é onisciente, é porque ele já sabe que uma coisa vai acontecer. Se ele é onisciente, porque ele já sabe que uma coisa vai acontecer. Lá na eternidade, por exemplo. Ele não é onisciente, então ele já sabe tudo que vai acontecer lá na eternidade. Ele já sabe ou não sabe quem serão os salvos lá na eternidade? Se ele não sabe, então ele não é onisciente. Então ele sabe, né? E se ele sabe, é porque vai ser salvo. E se vai ser salvo, é porque já está predestinado. Isso aí é um paradoxo que você tá querendo distorcer. Não tem como Deus ser onisciente e não ter predestinação. Não existe isso. Não existe Deus ser onisciente e não ter predestinação. Se ele é onisciente, é porque ele sabe de tudo. Lá no, digamos, aqui na hipótese, né, lá no tal paraíso, ele já sabe quem é que vai estar lá, ou não sabe. Se ele é onisciente, ele já sabe. E se ele já sabe, é porque a pessoa vai estar lá. E se a pessoa vai estar lá, é porque já está predestinada a estar lá. Simples assim. Aí eu explico aqui de novo isso aqui, né? A palavra onisciente quer dizer aquele que sabe de tudo, correto? Se ele já sabe de tudo, passado, presente e futuro, correto? E se o futuro ele já sabe de tudo até na eternidade, se ele sendo onisciente, correto? E antes de fazer cada criatura, ele já sabia quem será salvo e quem será condenado, no caso, né? E quem não será salvo. Ele já sabia quem será salvo e quem não será salvo. Ou ele não sabia. Ele sabia ou ele não sabia. Se ele já sabia, é porque já está predestinado. Distorcer isso, falar contra, é um paradoxo. Isso aí chama-se paradoxo. Falar contra. Se uma pessoa já sabe, é porque vai acontecer. Se Deus já sabe que quem irá ser salvo lá, na eternidade, ele já sabe. Então é porque vai acontecer isso. E se vai acontecer isso, é porque está predestinado. Não tem como fugir disso. Não tem como distorcer isso. Sinto muito. Imagine você como um Deus super inteligente,
você criaria uma criatura já sabendo que ele irá. Você iria criar uma criatura, no caso um ser humano, já sabendo que ele vai para o inferno? Deus sabe ou não sabe quem vai para o inferno ou não vai? Se você fosse Deus, você já criaria uma pessoa, por exemplo, digamos que eu vá para o inferno. Você é o Deus. Você já sabe se eu vou para o inferno ou não, lá no futuro. Você já sabe, ou você não é onisciente. Se você já sabe, para que me criou? Por que me criou? Você não sabe? Você é onisciente ou não? Se é que você diz que é, então você já sabe. Se você já sabe, então para que criar uma coisa que você já sabe que vai para o inferno? Não tem como fugir disso. E fugir disso chama-se paradoxo. É uma palavra chamada paradoxo. Não tem como você fugir disso. Essa analogia eu fiz agora. Se você fosse um Deus superintendente, você criaria um anjo perfeito, mesmo sabendo que um dia ele iria se revoltar, no caso de Lúcifer, né? Deus já sabia, antes de criar Lúcifer, Deus já sabia que Lúcifer iria se revoltar. E ele criou perfeito, mas já sabia que um dia iria se revoltar. E para que criou antes de ser perfeito? Se fosse verdade, né? Sempre analisando, se fosse verdade. Isso é amar o próximo como a si mesmo, na verdade, é uma frase aqui eu explico, né? Uma frase de Siddhartha Gautama, conhecido como Buda. Várias frases de Jesus que todo mundo pensa que é Jesus foram, na verdade, de outras pessoas, de outros livros, de outra religião. Não está predestinado, por exemplo, se tu é predestinado, seja a maldade humana, seja, por exemplo, o 11 de setembro, Satanás se tornou aliado de Deus. Você acha mesmo que Deus iria querer que acontecesse o 11 de setembro? Deus faz tanta coisa, tanta miséria na Bíblia. Deus mata o filho de Davi. Deus mata o filho de Davi só porque o pai adulterou. Deus permite o estupro de meninas lá em Números capítulo 11, né? Capítulo 31, já fiz vídeo aqui, vários vídeos. O povo hebreu entrando invadindo os povos inimigos e matando todo mundo, matando até crianças inocentes, crianças recém-nascidas, e depois pegam as virgens e estupram as virgens. Deus permitindo o homem ser apedrejado até a morte, só porque pegou uma lenha, estava pegando lenha dia de sábado, que era sábado. Deus apedreja até a morte, manda Moisés, né, e todo o arraial apedrejar até a morte. E você vem falar de 11 de setembro? Claro que Deus permitiu o 11 de setembro, porque ele já sabia acontecer, justamente porque esse Deus aí, personagem seu, não é uma coisa boa. Foi o próprio ser humano que tomou a decisão. Sim, mas se Deus não não permitisse que aqueles terroristas nascessem, os terroristas não faziam o 11 de setembro, a mesma coisa que o diabo. Se o Deus não permitisse que os terroristas que executaram o 11 de setembro, se Deus permitisse, se Deus fizesse alguma coisa com todo o poder que você diz que ele tem, para aqueles terroristas não nascerem, opa, eu sou Deus, porra. Se eu criar esses caras aqui, velho, esses caras vão fazer esse desastre, vão pegar esse avião, vão sequestrar, vão fazer qualquer coisa, então não vou nem criar, não vou nem criar esses caras, não vou nem permitir nascer, não vou nem permitir ir para a barriga da mãe deles. Aí Deus pensando, né, tudo na hipótese. Porra, esses caras vão fazer vão morrer tanta gente tanta maldade naquele prédio. Esses caras vão nascer, vão crescer, vão ser fanáticos religiosos, né? Que toda religião só traz porcaria, só traz tragédia. Não vou deixar esses caras nascer. Pronto, Deus fazia isso. Não deixou que nascesse. Claro que depois que nasce, todo mundo sabe que tem um livre-arbítrio. Mas antes de nascer, se Deus cortasse o mal pela raiz, não permitisse que ele nascesse, eles não teriam feito esse 11 de setembro. Simples assim.
Aqui ele fala sobre Horus. O texto é muito grande. Eu não deleto nenhum comentário na minha página. Deixo bem claro. Só que ele comentou aqui sobre Horus, dizendo com relação a comparando a Jesus, né, que Horus não foi nascido por virgem, Horus não fez milagres, Horus não ressuscitou no terceiro dia. A mesma coisa de Zoroastro, não fez milagre, não sei o que. A mesma coisa com Krishna e a mesma coisa com Mitra. Só que a fonte que ele pega é Rodrigo Silva. Rodrigo Silva ou outro qualquer pastor aí. Todo mundo sabe, o Rodrigo Silva falou que cada planeta do sistema solar, Deus colocou uma árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. E ele mesmo vai admitir aí que é uma loucura. Então não pode confiar nesses caras, nesses pastores, que eles vão sempre puxar, vão sempre tirar as contradições, ó. Vão sempre adulterar para parecer que não é plágio. E como você pode ver, não há nenhuma ligação com essas divindades mitológicas e o Jesus. Além disso, as semelhanças de Jesus e os precursores mitológicos não invalidam a historicidade de Jesus. Precisa mais estudar sobre... Existe faculdade de história religiosa, aquelas histórias religiosas. Precisa conhecer mais, né? Sobre as histórias da religião. Não invalido a historicidade de Jesus. Já fiz vídeo aqui no meu canal sobre os historiadores da época, né? Inclusive a católica já admitiu que são falsos, né? Os escritos de Fábio José sobre Jesus. Quem quiser aí, tem vídeo no canal, tem vídeo na internet à vontade, e procurar sempre estudar mais para sanar qualquer tipo de dúvida. A veracidade histórica de Jesus é determinada pelas evidências que sustentam a confiabilidade dos relatos de testemunhos oculares. Por exemplo, está escrito lá na Bíblia. Isso, e várias pessoas viram, 300 pessoas viram Jesus subindo ao céu depois 40 dias depois da sua ressurreição. Ou seja, usando a própria Bíblia para justificar a própria Bíblia. A Bíblia que tem cobra falante, que tem mula falante, que tem cajado. Aí dentro da própria Bíblia está lá escrito que tem 30 pessoas. Que se eu escrever aqui, por exemplo, eu vi escrever um livro assim sobre um depoimento falso sobre um extraterrestre. Eu falo que eu vi um extraterrestre e junto comigo mais 10 pessoas, ou 20 pessoas, ou 40 pessoas viram esse extraterrestre junto comigo. Se eu escrever aqui esse relato falso, logo meu relato é verdadeiro. Só porque eu disse que 10 ou 20 pessoas, ou 30 ou 40, viram esse extraterrestre também. Logo é verdade. Ô meu filho, se a Bíblia tem contradições, logo tudo que está na Bíblia não é válido. Tem que procurar alguma coisa fora da Bíblia. Bem, olhando por esse ponto de vista, a mesma coisa vale para a existência de Deus, né? Se ninguém pode dar o livre-arbítrio para Deus, por que não tem livre-arbítrio? Se ninguém pode dar o livre-arbítrio para Deus e por isso ele não tem o livre-arbítrio, logo ninguém pode criar Deus, logo ele não existe. Percebe como seu argumento é torpe e ridículo? Esse argumento é o que eu falei, velho. Para a existência de Deus, isso não vale, né? Deus sempre existiu. Para a inteligência de Deus não vale, porque Deus sempre foi inteligente. Agora, para o livre-arbítrio, é preciso que alguém dê a Deus. Isso aí é completamente sem nexo. Para o livre-arbítrio não vale, porque o livre-arbítrio alguém tem que ter dado para Deus. Isso aí é completamente sem sentido. Ora, se Deus é inteligente, sempre foi inteligente. Se Deus existe, sempre existe. Logo, Deus tem o livre-arbítrio e sempre teve o livre-arbítrio. Ninguém precisou dar livre-arbítrio para ele. Você diz que a predestinação ou a falta dela não apaga a onisciência de Deus. Um tremendo paradoxo. O que eu já expliquei aqui. Se Deus é onisciente, é porque ele já sabe
tudo que vai acontecer até a eternidade. Ele já sabe, por exemplo, tá lá um salvo. Ele já sabe que aquela pessoa vai ser salva. Antes de ele criar, ele já sabe que vai ser salva. Ou não? Ele já sabe ou não sabe? Se ele já sabe, então é porque vai acontecer. A pessoa vai ser salva. Se ele já sabe, a pessoa vai ser salva. E se vai ser salva é porque já está predestinado. Simples. Quem começar aqui, eu vou pular esse comentário aqui meu. O assunto não... Aqui eu já falei sobre o 11 de setembro, né? Já falei sobre o 11 de setembro. Por que Deus criou os terroristas? Por que permitiu que os terroristas nascessem? Tudo bem, o livre-arbítrio é dos terroristas, mas por que permitiu que esses terroristas nascessem? Aí ele repete, não, Deus não possui livre-arbítrio. Sendo Deus causa primeira, como ele poderia receber o livre-arbítrio? Esse seu argumento não faz sentido, é morto. Inclusive já respondi, veja no meu comentário anterior, já vi o comentário várias vezes. Só que isso que você está fazendo, você está querendo quebrar vai se tornar um paradoxo. Se Deus é onisciente, logo ele já sabe tudo até a eternidade, já sabe quem será salvo. Pega um exemplo prático, ele já sabe, seu irmão, se você tiver, ele já sabe que vai ser salvo, ou não sabe? Ele já sabe se você vai ser salvo, ou não sabe? Se ele é onisciente, se ele é onisciente, ele já sabe. Se ele é onisciente, ele já sabe. E se ele já sabe, é porque vai acontecer. E se vai acontecer, é porque já está predestinado. Primeiro, quando você diz que Deus não é onisciente, eu vou falar mais aí segundo, você está jogando. Quando você diz que Deus não tem livre-arbítrio, você está jogando todo o poder de Deus no lixo. A palavra, eu vou explicar mais adiante. Eu acho que vou chegar lá no instante. Cadê? Você não segue nenhuma doutrina ou ensinamento religioso. Segue a própria Bíblia, mas acontece que a própria Bíblia foi feita por religiosos, para pessoas leigas pensarem que é divina. É uma completa incoerência. Veja o link. Mandei vários links para ele, né? Não, meu amigo, religiosos são aqueles que usam a Bíblia para ficar julgando os outros. E do jeito que a Bíblia é, de forma alguma foi feita por religiosos. Não foi não. Não foi não. Uma parte lá no... Eu falo aí, 45 perguntas para os cristãos. Um texto lá de Crônica diz que o pai de Jessé, que é o pai de Davi, que era Jessé, tinha 7 filhos, homens. No outro, já em 1 Samuel, ou em 2 Samuel, não me lembro, diz que eram 8 filhos. Um texto, um evangelho, né? Mostra que Jesus foi crucificado antes de 9 horas da manhã. Outro evangelho diz que é meio-dia. Como é que Deus se atrapalha tanto assim? Eu falei sobre a negação de Pedro. Ele vem com conversa de erro de tradução, não sei o que. Não tem nada de erro de tradução ali. Pode perguntar ao próprio cristão, teólogo, sério. Não tem erro de tradução nenhum ali. Do hebraico, do grego, não sei o que. Por exemplo, tem alguns erros, como na passagem do rico, né, do jovem rico, que Jesus fala que é mais difícil entrar um rico no céu do que um camelo passar por uma agulha. Esse sim, cada um interpreta de um jeito, porque existe camelo animal, existe camelo que o pessoal diz que é uma corda que bem grossa, que existe agulha, que é a agulha de costurar, e existe agulha que é uma passagem uma passagem no tempo, como se fosse um esgoto, uma passagem baixa, assim, uma porta pequena. Cada um interpreta de um jeito diferente. Pode dizer que existe erro de traduções, mas essa passagem de Pedro negando a Jesus, cada evangelho aparece Pedro negando a Jesus a pessoas diferentes. Isso aí não tem erro de interpretação nenhuma. É simplesmente contradição. Só te peço mais um favor. Vá em qualquer dicionário. Você vai ver que você escolheu, até no Google, e veja o significado da palavra, da expressão livre-arbítrio. Vá, Rodrigues, vai no dicionário.
e veja qualquer dicionário no Google e vá lá e digita assim, livre arbítrio. Você vai encontrar isso aí, ó. Possibilidade de decidir, escolher em função de vontade própria, da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento ou motivo ou causa determinante. Quando você diz que Deus que não tem livre-arbítrio, está dizendo que Deus tem limites. Está dizendo que ele tem limite, né? No caso que você diz que Deus não tem livre-arbítrio, repito, possibilidade de decidir, escolher em função de própria vontade, quer dizer, a própria vontade de Deus. Livre-arbítrio é isso, é Deus poder escolher o que ele quer. Quando você diz que Deus não tem livre-arbítrio, e completamente sem nexo, você está jogando o poder de seu Deus completamente no lixo. Como é que Deus não tem livre-arbítrio? Deus não pode fazer o que ele quer, não é? Livre-arbítrio é fazer o que quer. E sobre o seu outro argumento, é um tiro no seu próprio pé. Sobre ninguém poder dar livre-arbítrio para Deus. Ué, se Deus nunca foi criado, a própria existência de Deus ninguém deu para ele, porque ele sempre existiu. Se a inteligência de Deus ninguém deu para ele, porque ele sempre é inteligente, por que o livre-arbítrio? Alguém tem que dar para ele. É um tiro no seu próprio pé, seu argumento completamente sem lógica. Com relação a responder todo o seu argumento, não adianta eu perguntar quanto é 9 elevado ao quadrado e você responder que é vermelho. Pois vermelho não é resposta para 9 elevado ao quadrado. Isso acontece com todo mundo que eu debato, assim, todo cristão, velho. A gente pergunta uma coisa, ele responde outra coisa que não tem nada a ver, rapaz. A questão principal você não respondeu. Deus sabia ou não que Lúcifer, que é o anjo perfeito, iria se rebelar? Essa questão você não respondeu. Você enrolou, mas não respondeu. Ah, mas o diabo tem... Não, eu quero saber do diabo, eu quero saber de Deus. Deus sabia ou não sabia que o diabo ia se rebelar? Esqueça o diabo. O diabo é tudo de ruim, o diabo tem o livre-arbítrio, o diabo não sei o quê. Tudo isso eu já sei. Agora Deus, bora ver se você raciocina, tem o poder de raciocinar um pouco. Deus, que eu estou perguntando a Deus, ele tem ou não o livre-arbítrio? Ele já sabia ou não que o diabo ia se rebelar? Já sabia. Se já sabia e mesmo assim fez, criou já sabendo, ele é pior do que o diabo, rapaz. Se ele já sabia, então ele é escroto, pois criou um ser perfeito ao qual já sabia que iria se tornar seu inimigo, justamente. Aí ele fala, não, já falei, ele retrucando lá, né? Não, você, o Rodrigo, aí você fala, aí eu respondo, ok, não vou falar mais nisso, só veja os meus comentários anteriores. Procurem qualquer dicionário no Google o significado da expressão livre-arbítrio. Já respondi aqui. Possibilidade de decidir, escolher em função própria da vontade, de própria vontade, ou seja, se você está dizendo que Deus não tem livre-arbítrio, está dizendo que Deus não tem vontade própria, que Deus é limitado, que Deus aqui está dizendo que ele não tem capacidade de escolher por vontade própria, é como um escravo. A própria Bíblia que você acredita mostra a personagem de Javé fazendo várias escolhas. Pois é. O próprio personagem da Bíblia, Deus, faz várias escolhas. Como é que não tem livre-arbítrio? Estou rindo muito. Você disse que não segue religiosos e me envia um vídeo do Rodrigo Silva. KKK. Rodrigo Silva é um dos religiosos mais enganadores. Ele falou que em cada planeta do sistema solar, Deus plantou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Vou te mandar um link. Mandar o link, veja se você concorda com tudo que ele diz. É um enganador. Eu agora fiquei preocupado. As pessoas que dizem que só segue a Bíblia é a que são mais enganadas. Dá uma olhada. Amigo, só porque eu enviei um vídeo do Rodrigo Silva, eu não sigo ele. Ele é adventista e eu não, mas garanto que você acreditou ali na resposta que ele deu sobre Jesus não ser plágio. Garanto que você acreditou.
Eu já sabia dessa história que ele disse sobre o sistema solar, de fato é um absurdo. Eu respondo, mais absurdo ainda foi ele falar que Jesus não é plágio dessas mitologias antigas. Já vi 5 vezes, posso ver 1000. Isso não muda o fato que a palavra livre-arbítrio quer dizer possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Se Deus não tem livre-arbítrio, então não tem vontade própria, é um incapaz. Você está afirmando, meu filho, você está jogando o poder de seu Deus no lixo. E eu e você temos livre-arbítrio, então podemos decidir tudo. Tudo que a gente pode, né? Escolher as opções que a gente é capaz de tomar no dia a dia, etc. O que vestir, o que comer, nós dois temos, e Deus não tem livre-arbítrio? Raciocine. Olha, pegue sempre essa palavra aqui no dicionário. Vá no dicionário. Cadê ela? Cadê? Vá no dicionário e veja o significado da palavra livre-arbítrio. Vá, estude. Possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Isenta de qualquer condicionamento. Motivo ou causa determinante. Isenta de qualquer condicionamento. Ele pode decidir independente de qualquer coisa que ele fazer. Isso é livre-arbítrio. Se você está dizendo que não tem, é porque ele não pode decidir. Está colocando limites para Deus. Está dando um tiro no próprio pé. Ora, você citou a cobra falante, mula falante, cajado, que se transforma em cobra. Mas se Deus existe e possui tamanho poder, primeiro não foi comprovado nenhuma existência de Deus e o poder dele é só ali na Bíblia. Mas bora continuar. Então ele não poderia fazer isso realmente. Se fosse comprovado esse poder, na vida real ele faria, mas dentro de um livro, até o Harry Potter faz, né? Até o Capitão América, o Super-Homem, faz coisas milaborantes dentro de um livro, dentro de um filme. Agora, fora dela, nada. E depois você vai dizer, Deus não vai fazer só por causa do capricho da sua vontade, só porque você quer, Deus vai fazer. Meu amigo, não está escrito lá em Isaías, se eu não me engano, Malaquias ou Isaías? Me passei agora. Se eu não me engano, é Malaquias 3,6. E Malaquias 3,6 e 1 Tiago 1,17. Deus não muda nunca. Deus é o mesmo agora e sempre. Deus não muda nunca. Deus é imutável. Quer dizer, é imutável, mas só fez coisa ali no passado, 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. E hoje não faz mais. Mudou. É imutável, mas mudou. Não faz mais porque nunca fez, rapaz. Na vida real nunca fez. Acorde. Tudo não consegue raciocinar que é tudo dentro do livro, apenas dentro do livro que as coisas acontecem. Rapaz, sobre Marcos 16:18, Jesus não estava falando nesse contexto. Essa passagem de Marcos 16:18 é aquela. E esses sinais seguirão aos que crerem. Expulsarão, curarão o enfermo, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não vai morrer. Jesus não estava falando nesse contexto, porque isso seria tentar a Deus. Isso aí seria só mais uma contradição, tentar a Deus e o próprio Jesus dizendo que não vai acontecer nada se o cara beber e o cara pegar em serpentes. Jesus estava falando num contexto missionário. Que diabo de contexto missionário é esse, rapaz? O cara inventa outro sentido para outro sentido para a palavra, outro sentido para só para não admitir o erro. Que contexto missionário é esse? Inclusive o que Jesus disse se cumpriu. Quando Paulo, em uma de suas viagens, encontrou uma serpente que agarrou. Primeiro, se ele agarrou a serpente, seu braço, ele sacudiu no fogo. Que agarrou seu braço e ele sacudiu no fogo. Os habitantes daquela região achavam que o braço de Paulo iria inchar. Mas vendo que a cobra não fez nenhum efeito, passaram a considerar Paulo como um deus. Então
Então veja você que Paulo não saiu por aí pegando serpentes ou bebendo veneno, até porque isso seria tentar a Deus, mais uma contradição, tentar a Deus mas isso foi porque algo que aconteceu sem o desejo de Paulo, algo que Paulo não esperava. Ou seja, por exemplo, se um cristão fervoroso for picado por uma cobra sem ele esperar, quer dizer que não vai acontecer nada. Se ele não tomar remédio, se ele não for para o hospital, quer dizer que se acontecer sem o cara esperar, um acidente, por exemplo, e os caras beberem um veneno sem ele saber que é veneno, alguém tentar envenenar ele, quer dizer que aí vai acontecer algo sobrenatural e o cara não for tratado com o médico, o cara tomar um veneno forte sem saber que é veneno forte, é nesse contexto? O que você falou está nesse contexto. Paulo não sabia o que ia acontecer que aconteceu sem o desejo de Paulo, ou seja, Paulo não sabia, né? E as pessoas, será que isso acontece na vida real? O cara ser picado por uma cobra sem querer e o cara, se não for no médico, não acontecer nada? E em relação a curar enfermos, já sei, vai tentar contra Deus. O próprio Deus diz que aquele que crê curará em um versículo, e o outro fala que não pode fazer porque é tentar. Muito bem, não é contradição não. Beleza, não se fala mais nisso. Bom, eu comparei Jesus com outra mitologia e não vi plágio nenhum. E nem vai ver, se você ficar pegando as fontes desses pastores aí, como Rodrigo Silva, não vai ver contradição nenhuma, porque eles mudam. Ou seja, se de fato existiu coisa que Jesus possui registros históricos comprovados. Já provei no canal e já tem vários vídeos por aí que, principalmente o registro de Flávio José, a própria Igreja Católica admite que foram falsos. Não existe. Isso aí é falácia. Diz, Jesus possui registro verdadeiro. Onde? Quando? A própria Igreja Católica diz que o registro de Flávio José, que é o único que fala sobre Jesus, são falsos. Foram falsos. Coisa que a mitologia não possui e nunca irão ter. A mitologia e Jesus também. Jesus a mitologia. Nós só vemos esse poder em Deus dentro do livro da Bíblia ou no livro religioso de outra religião. No mundo real tudo ocorre de forma natural. Harry Potter também e o Capitão América, todos têm poderes no livro, mas fora são nada. Assim como esse personagem de Jesus. Em nome de Jesus, não sei o que, em nome de Jesus. Se for evangélico ou se for católico Nossa Senhora, não sei o que, não sei o que. Se for, ou então Padre Cícero, não sei o que, meu padrinho Padre Cícero, não sei o que, me ajude. Se for evangélico, nome de Jesus, nome de Jesus. Se for islâmico, Maomé, não sei o que, Alá. Cada um puxando a brasa para sua sardinha. Mas de prática não faz nada. Certo? Aí cada um vai atribuir ao seu, né? O evangélico vai atribuir a Jesus, o católico vai atribuir a Maria, ou então a Padre Cícero, ou a qualquer santo lá da devoção dele, e o islâmico vai atribuir a Maomé, ou a Alá, sei lá, ou se for hindu, vai atribuir a algum deus hindu, cada um puxando. Se for budista, vai atribuir a budista. Agora, se fosse realmente algum deles curasse um negócio desse, curava sempre, toda vez que pedisse. Tantas e tantas orações são feitas e não são atendidas. A pessoa morre, jejua e morre. Quer dizer que quando cura é coincidência, mas o religioso vai atribuir a fé dele. Quando uma cirurgia dá certo, uma cura, uma cirurgia dá certo, o cara faz uma cirurgia e dá certo, é sempre graças ao santo dele.
Não é desculpa. Quando vocês ateus ficam sem argumentos, a única coisa que fazem é atacar nossa fé e depois nos vêm com desculpas. Vai adiantar aqui. Eita, já tem 45 minutos. Eu penso diferente. A minha vida tem sentido. Aqui ele está falando, aqui é mais filosofia. Se Deus existir, eu vou pular essa minha parte aqui. Tudo bem. Bom, sobre existir ou não, se Deus existir, não tenho nada a perder. Mas se ele existir, você perderá tudo. KKKK, aposta de Pascal. Se um Deus julga a pessoa simplesmente pela fé dela, ou pela falta de fé, e não pelas obras que ela pratica, então esse Deus é pior do que o diabo. Estou disposto a pagar. KKKK. Lembre-se que, além de Deus existir, ele tem que ser o Deus da sua religião. Porque, segundo os islâmicos, só serão salvos aqueles que seguirem o Alcorão e adorarem a Maomé. Já os judeus acreditam que só eles são salvos, são um povo escolhido, e assim por diante. Aliás, vocês só não têm nada a perder se você não der o dízimo ou ir ao culto, porque do contrário você estará perdendo tempo e dinheiro. Desculpa, mas dizer que Deus julga os outros pelas obras é loucura. Eu não falei que Deus julga os outros. Presta atenção, rapaz. Eu não falei que Deus julga os outros pelas obras. Aqui eu falo o que eu falei. Cadê? Cadê? Se um Deus julga uma pessoa simplesmente pela fé, eu falei, olha o que eu estou falando. Você falou, desculpa, mas dizer que Deus julga pelas obras é loucura. Eu falando, mas falando de acordo da sua crença, né? Olha o que eu falei. Se Deus julga uma pessoa simplesmente pela fé dela, ou pela falta de fé, e não pelas obras, e não pelas obras que ela pratica, então esse Deus é pior do que o diabo. E você, em momento algum, eu falei que Deus julga pelas obras. Eu estou aqui só questionando. Primeiro, eu não acredito que ele não julga nem pela fé e nem pela obra. Deixar bem claro, ele não julga nada, até porque você sabe, né? Ninguém é digno de ser salvo pelo que faz. Não, o sujeito mata, estupra, a vida toda estuprando. No último dia, aceita Jesus, vai eternamente para o céu. E o outro, é o que eu falo lá nas 45 perguntas para os cristãos, né? O outro nunca roubou, nunca matou, só pensa em ajudar, pensa em ir no próximo. Aí, só porque é ateu, ou então não aceita Jesus, é de outra religião, vai queimar eternamente no inferno. Muito, muito sábio, velho. Parabéns, viu? Parabéns. Já nascemos com pecado, ou seja, nascemos com pecado. E quem foi que nos criou? Não foi Deus? Se nós nascemos com pecado, é porque esse Deus já nos criou com pecado, e ele vai querer nos julgar por uma coisa que ele já fez a gente com pecado, e ele já fez a gente com pecado. Aí você vai dizer aqui, e aquele Adão que nos representava trouxe a vergonha. Rapaz, quando uma pessoa representa outra, no ponto de vista racional, uma pessoa representando outra, as duas têm que estar de acordo, velho. Qualquer coisa que uma pessoa represente outra, as duas têm que estar de acordo. Adão não me representou porque nunca existiu Adão nenhum. Nem Eva, nem livro de Gênesis, nada existiu. Não pode ter me representado. E eu não tinha nascido ainda. Como é que um pode representar o outro? Para um representar o outro, precisa ter o acordo dos dois, no ponto de vista racional. Uma pessoa representa a outra. Agora, ele erra, suponhamos que fosse verdade. A humanidade toda, a única coisa que não tem culpa de nascer, simplesmente nascemos, simplesmente porque somos herdeiros, somos descendentes de uma porcaria de um personagem desse, fuleiro. Aí todo mundo já nasce com pecado. Por causa de um homem, todos pagam. Por causa de uma mulher que errou,
Todas vão pagar com a dor de parto. Por causa de uma cobra que enganou, todas as cobras vão rastejar. Porra, que pensamento idiota, retado. Que as pessoas pensassem isso há 3.500 anos atrás é válido. Mas hoje em dia, 2020, uma pessoa acreditar numa porcaria dessa? Primeiro porque Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal. Mesmo que eles só passaram a ter conhecimento depois que comeram o fruto. Ou seja, mesmo que esse Deus miserável, fosse castigar Adão e Eva apenas, já seria uma idiotice, porque Adão e Eva não tinham conhecimento nenhum de bem e do mal. Eram como crianças. Diz o texto que eles nem percebiam que eles estavam pelados lá no jardim, e eles nem percebiam que estavam pelados. De tão inocente, de tão débil, é pior do que uma criança que eles estavam. Deus já criou eles adultos, né? Mas era pior do que uma criança. Nem perceberam que estavam com roupa. Não tinham conhecimento de nada. E aí desse Deus vagabundo dá ordem para duas pessoas que não têm noção de nada. As duas pessoas, sendo que esse Deus já sabia que essas duas pessoas iam errar. Bota aquela árvore de propósito lá, já sabendo que vai errar, que ele é onisciente, né? Se ele é onisciente, ele já sabia. E agora vai culpar a humanidade toda por causa de uma coisa que ele já sabia. Uma coisa que ele já sabia, ele criou, ele botou lá perto. Se ele não tivesse botado a árvore do bem e do mal, que nunca existiu a árvore do bem e do mal, mas dentro do enredo, sempre falando dentro do enredo, né? Nunca existiu a árvore do bem e do mal. Ele bota lá de sacanagem, já sabendo o que vai acontecer, acontece e vai culpar os outros. Oxi. Depois manda um Jesus mentiroso, personagem mais mentiroso, que diz que aquele que crê nele fará obra maior que a dele, e aquele que crê vai pensar e desejar que uma montanha se mova de um lugar para outro. A montanha vai se mover de um lugar para o outro. E por favor, Rodrigo, não tente rebater esse argumento, porque o texto é claro. Eu já nos outros relatos, os outros cristãos falam sempre assim: mas quando Jesus falou que aquele que crê, lá em João capítulo 14, versículo 12, aquele que crê fará obra maior que a minha, Jesus está se referindo a pessoal daquele tempo. Não, meu querido, o texto é claro. Você está querendo, os cristãos deturpam o texto. O texto fala: aquele que crê fará obras maiores que a minha. O texto não fala: aquele entre vós que crê. Jesus se dirigiu ao discípulo e falou: aquele entre vós que crê. Jesus não fala isso. Jesus fala: aquele que crê, ou seja, se ele existisse, era para todos fazerem obras maiores do que a dele. Isso eu já rebati em vários vídeos aí, rapaz. Estou até saturado. Aqui eu tenho que ter muita paciência para dialogar com vocês. Eu não disse que Deus julga pelas obras, eu disse que deveria ser assim. Se Deus fosse realmente justo, preste atenção nas perguntas do meu vídeo e tente respondê-las. Como você vê uma pergunta, uma pessoa que só faz coisa boa? Aí eu já falei, né? Como é que você vê uma pessoa que só faz coisa boa a vida toda, só porque não aceitou Jesus, ou só porque é de outra religião, ou só porque é ateu? Fez só bondade a vida toda. Sempre se preocupou em ajudar, honesto, íntegro, honesto. Mas não acreditou em Jesus, eternamente no inferno. Agora o outro, miserável, filha da mãe, matou, estuprou, roubou, prostituiu, pegou a menina lá de 10 anos, estuprou, matou e deixou lá no matagal. Aí lá no final da vida dele, ele se converte, né, nos últimos minutos de vida, aceitou Jesus, fez maldade a vida toda e vai pro paraíso. Que loucura, rapaz. Bora acordar um pouco. Aí eu falo o que eu falei, dizer que uma pessoa representa outra em sua atitude é loucura total.
Aqui, mesmo que essa história de Adão e Eva fosse verdade, no texto diz que Adão e Eva não tinham consciência de nada, só vieram a ter consciência do bem e do mal depois que comeram do fruto. Ou seja, seria uma estupidez punir, está faltando um R aqui, a eles, pois eles não tinham consciência nenhuma. Segundo, se esse Deus, sendo onisciente, já sabia que Adão e Eva iria comer do fruto, então se ele já sabia que ia comer do fruto e mesmo assim deixou o fruto ali, então ele é um escroto. Fez de propósito para sacanear, justamente. Ele já sabia, não onisciente, já sabia que Adão e Eva ia errar. Para que deixou a árvore do bem e do mal ali? Ah, mas Adão e Eva aí vem aquela conversa, tem o livre-arbítrio. Primeiro, Adão e Eva não tinham ciência nenhuma do bem e do mal. Não tinha ciência nenhuma. Segundo, Deus também poderia o livre-arbítrio, justamente isso. Deus tem o livre-arbítrio de escolher, fazer, colocar árvore ou não. Se ele colocou, ele já colocou de sacanagem, se a história fosse verdadeira. Mas deveria, ele falando que ninguém... Você falando, né, Rodrigo? Mas deveria o bom ir para o céu e o ruim para o inferno. Ele falando que não depende da... Bondade não leva ninguém para o céu. Mas deveria ser a bondade, não a fé. A fé é a falta, justamente a falta de razão, a falta de raciocínio. Poxa. Aí eu tento perguntar para ele sobre a crucificação de Jesus, né? Que cada evangelho diz uma coisa diferente, o horário da crucificação, o Pedro negando a Jesus. São inúmeras contradições. A Bíblia inteira tem mais de 3.000 contradições. Pedro negando a Jesus a pessoas diferentes em cada evangelho. Até mesmo o canto do galo, um evangelho diz que cantou uma vez, outro falou que cantou 2 vezes. Aqui ele fala, uma pequena correção. Ele talvez não tinha consciência do que... Talvez não. Ele não tinha consciência. Já vem querendo mudar as coisas, como sempre, ó. Uma pequena correção. Ele talvez não tinha consciência do que ia acontecer, referendo a Adão e Eva, né? Ele talvez não. Adão e Eva não tinham consciência de nada, pois o fruto estava ali, eles não tinham comido do fruto ainda. Mas eles foram alertados para não comer do fruto. É o que a gente sempre... Eu já vi uns 2 vídeos na internet, né? Dos pessoal fazendo uma análise, né? É a mesma coisa que você, sendo um Deus. Você é um Deus. Você coloca uma árvore na mão de uma criança de 4, 5 anos. 2 crianças lá. Você avisa para eles. Olha, não brinque com aquilo ali não. Deixa a árvore lá perto. A arma, né? A arma representa a árvore do bem e do mal. Você avisa. Olha, não brinque com isso, porque pode causar um acidente. Aí você sai e fica lá, só observando as crianças. E as crianças lá perto da arma. Uma hora vai acontecer da criança pegar a arma e uma matar a outra. E vai culpar a criança? Que você já sabia, você sendo onisciente, já sabia que uma ia matar a outra. Ainda tem esse detalhe, era onisciente. Já sabia que ia acontecer. Rapaz, que a pessoa acreditasse em uma porcaria dessa há 3.500 anos atrás, aqui ele responde, e pior ainda, foi o motivo de comer. Eles queriam ser maior do que Deus. Pois Satanás disse... Satanás não, a cobra. Satanás só vem lá no livro, no Novo Testamento, a antiga serpente. A antiga serpente os romanos botaram, porque essa história de cobra falante era muito para tornar a história menos surreal. Mas a história toda, que a história são dos judeus, né? E no próprio
além dos judeus falarem, no próprio enredo a gente vê que é uma cobra mesmo, porque ela rastejar, as cobras, ele está dizendo que porque a cobra, Deus fala, a cobra enganou o homem e por isso a cobra vai rastejar, e por isso as cobras rastejam hoje. É uma cobra, era uma cobra, não existe Satanás no Gênesis, não existe Satanás no Gênesis, é a cobra. Quando os romanos botaram que a cobra é a antiga serpente, é só para tentar fazer o texto ficar menos lúdico, menos surreal, mas é cobra, ok? A ordem era para não comer do fruto, já falei. A mesma coisa de dar uma ordem para uma criança de 3, 4 anos, já que a criança não tem juízo e Adão e Eva não tinham juízo. É a mesma coisa você dar uma ordem para uma pessoa sem juízo, depois querer cobrar dela. Mas Deus tinha juízo, Deus que podia evitar tudo isso e não evitou, permitiu que acontecesse. Eu sei onde você quer chegar, porque os relatos do Evangelho em relação às suas perguntas acabam se tornando um pouco diferentes e através disso passamos a questionar a Bíblia possui contradições? Não. Certas passagens de fato parecem ser contraditórias, parecem ser. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, fala que 2 mulheres foram ao túmulo de Jesus no dia da ressurreição. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, fala que foram 3. No Evangelho de Marcos, fala que foram um monte. E no Evangelho de João, fala que foi uma só. Isso não é contradição, não. É erro de interpretação, erro de... faça-me um favor, né? Faça-me um favor, né, Rodrigues? A contradição é clara. Há milhares de passagens da Bíblia, a contradição é clara. Cadê? Não, em certa passagem de fato parece ser contraditória, mas quando se faz uma pesquisa, um estudo mais profundo, se vê que não existe nenhuma contradição. Por exemplo, muitas passagens bíblicas, o erro pode estar na nossa linguagem, do nosso português para o hebraico ou para o grego, pois quando se sabe, ou pelo menos você deveria saber, uma palavra nem sempre vai equivaler o mesmo significado em outro idioma. Mas lá no Novo Testamento diz que Pedro, um evangelho fala que negou a 2 mulheres, Pedro negou primeiro uma mulher, depois outra mulher, depois uma multidão. No outro fala que foi uma criada, depois um homem e depois a outro homem. Depois, no outro evangelho já fala diferente, que foi uma porteira, depois uma multidão, depois outra mulher. Puta merda, cadê? Isso aí é não querer ver, isso aí se chama-se não querer ver a contradição. Isso aí se chama-se não querer ver. A contradição é clara, não tem nada de erro de tradução. No próprio hebraico e no próprio grego tem as contradições lá, no originais. Uma palavra sempre vai equivaler ao mesmo significado de um idioma diferente, em um idioma diferente. Uma palavra nem sempre vai equivaler o mesmo significado em um idioma diferente. Em relação a outras contradições, essas suas perguntas são relatos. Por exemplo, no Evangelho de Mateus fala sobre 2 cegos encontrarem em Jesus em Jericó. Em Marcos e Lucas relata que foi só um apenas. Já falei sobre isso. Mas a questão é que em momento nenhum Marcos e Lucas dizem que só existia um cego. É a mesma história vista de pontos de ângulos diferentes. Uma afirmação não nega a outra. Para mim 1 é 1 e 2 é 2. Acabou. Para mim 1 é 1 e 2 é 2. Se eu vou para um lugar e digo que vi um homem, é 1 é 1. Se eu vou para um lugar e digo que vi 2 homens, 2 é 2. Mas para você, não contradiz, um fala que é 1, outro diz que é 2, então tá beleza, continue.
São eles completamente diferentes. Já em outra possível contradição, a história é somente parecida, mas se trata de outro momento com outras pessoas envolvidas. Além disso, passagens de difícil compreensão, somadas à interpretação de tradução do grego para o hebraico, farão com que histórias semelhantes ou narrativas diferentes pareçam contradições, quando na verdade não são. Uma das minhas 45 perguntas é: como é que Deus pode permitir que sua palavra Deus não é inteligente? Deus não é inteligente, Rodrigues. Ele devia fazer tudo do modo mais perfeito. Aí ele cria a palavra, né, a Bíblia. Por que ele criou a Bíblia lá na Idade do Bronze, permitindo que esses erros acontecessem? Se fosse verdade, não seria mais fácil ele falar com ele é onipresente, ele está em toda parte? Não seria mais fácil ele falar com cada um para justamente não criar esse tipo de dúvida? Pense comigo aí. Não seria mais fácil ele falar com cada um por um, sobre o que ele quer que ele faça, do que criar um livro no antigo, sendo que não sei se você conhece, já fiz um vídeo sobre Martinho Lutero, pretendo fazer ainda sobre os principais papas da igreja, os primeiros papas. Os caras são miseráveis demais. E com certeza mudaram e acrescentaram e tiraram várias partes da Bíblia. Lutero mesmo tirou 7 livros católicos e uma parte do livro de Daniel e uma parte do livro de Esther. Lá no concílio de Nicéia, eles tiraram mais de 100 livros da Bíblia, dos pergaminhos, e colocaram a seu bel prazer. E confiar. Não seria mais fácil Deus falar com cada um pessoalmente? Não seria, se fosse verdade, do que permitir esses erros de tradução, erro de tudo? Que Deus fuleiro é esse que permite tanto erros assim, rapaz? Faz as coisas de um modo pô, eu imagino assim, ó, se eu quero que uma coisa seja de verdade, eu falo uma coisa para todo mundo entender, eu vou falar diretamente para a pessoa. Eu que sou um cara limitado, quanto mais Deus. Eu vou falar diretamente para cada uma pessoa. Eu jamais vou dizer para uma pessoa, é que nem aquela história do telefone sem fio. Você conta uma história para uma pessoa, para passar para outra, para passar para outra, para passar para outra, para outra, para outra, para outra, para passar para 500 pessoas. Quando chegar lá no final, é claro que vai ter contradição, é claro que vai ter contradições, é claro que vai ter mudanças. Isso levando em consideração se fosse verdade, quanto mais que não é.